senhor poderia explicar a fragilidade das elites cearenses no início dos anos 60 no governo Vigílio Távora? A pergunta é excelente porque mostra que a especificidade das elites cearenses é exatamente a sua fragilidade. Isso não aconteceu só, digamos assim, nesse início da década de 60. É uma característica presente. O Ceará não tem oligarquias fortes que passaram mais de 12 anos. Os Acioles foram 12 anos, o período Tasso Gereissati eu considero ser 12 anos, o período dos coronéis também 12 anos, quer dizer, essa coincidência, o período da Liga Eleitoral Católica foi 12 anos, e o período restante, durante o século XX, mostra que as elites se alternam. Você não tem um coronel que tenha uma permanência, e esses 4 momentos são momentos significativos. Os Acioles, eles se fortaleceram por influência do governo federal, e os coronéis, que nós vamos falar agora, também por causa do governo federal, a ditadura militar. E os 2 outros momentos, o período da LEC e o período do Tasso, se fortaleceu por influência de interesses internacionais, que criaram aqui no Ceará a formação de quadros na direção dos seus interesses. No caso da LEC, foi a Igreja Católica formando o Seminário da Prainha e outros colégios, e no caso do período Tasso, foi o Banco Mundial formando, a partir do CETRED, uma elite intelectual, e o Banco Nordeste, né, fortes. Então, falar do período dos coronéis é falar exatamente no período em que uma elite se fortaleceu. E é exatamente nesse período se fortaleceu pela capacidade do Vigílio teve de articular o potencial que ele conhecia do Ceará. Qual era isso? O Ceará sempre teve, e isso foi revelado durante 45 a 64, 2 partidos fortes, que na época era PSD e o DN, uma competição acirrada e muito próximo da outra, e formava-se partido fiel da balança que virava o jogo. No começo era o PSP, do Olavo Oliveira, e depois passou para o Carlos Gereissati, do PTB. Nesse período mostra claramente como a fragilidade das elites cearenses é estrutural. Naquela época, nenhum governador elegeu seu sucessor. A exceção pode ser considerada quando Pascoal Barroso elege o seu sucessor, Vigílio Távora, mas é um caso típico, a União pelo Ceará, que não se pode chamar aquilo de propriamente sucessão. Na realidade, o Pascoal Barroso estava em desacordo com Carlos Gereissati. E o interesse dele era exatamente colocar fora do jogo político Carlos Gereissati, o que não conseguiu, mas de qualquer maneira ele fez uma estratégia bastante inteligente. Ele ficou no governo, não renunciou para se candidatar, indicou o seu opositor na eleição passada, que havia perdido, foi Vigílio Távora. O Vigílio Távora ganhou as eleições para governador, e ele articulou para ficar no governo, porque o clientelismo é muito forte no Ceará e favorecia a vitória. E para o Senado, o Carlos Gereissati se candidatou, e com o apoio do governo federal, ele teve o controle dos IAPC e APETEC, que é o INSS da época, e conseguiu ganhar. Então, quer dizer, foi a primeira vez que uniu-se 2 partidos fortes, e os partidos que eram a alternância de poder, era o PSP e o PTB, ganharam só o Senado. Então, quer dizer, na realidade, o movimento político de 64 chega no momento em que 2 lideranças começam a se fortalecer. Carlos Gereissati, mostrando a força que ele tinha pela ajuda do poder federal, e Vigílio Távora. E aí a 64 barra esse processo. E o Vigílio estava no poder, né? E o Vigílio ficou numa situação bastante complicada, porque ele foi ministro do governo João Goulart até o rompimento. E aí ele tinha uma fidelidade. E o movimento de 64 era para exatamente barrar as reformas do Jango, a reforma popular. E ele ficou numa situação: eu vou ser fiel ao governo ou fiel aos militares.
Mas a sorte do Vigílio é que foi eleito um presidente cearense, que conhecia, amigo do Juarez Távora, tio dele, né? Então, quer dizer, ficou condescendente e não houve uma intervenção. E o Vigílio conseguiu sobreviver. Então, essa passagem que o Vigílio teve no governo teve um ponto estratégico importante, que é o começo de um planejamento que ele vai ter no governo dele, que foi trazer ao Paulo Afonso, trazer energia para dar as condições estruturais para a industrialização. Além disso, ele cria a estrada do algodão, que vai até o sul do Ceará, e inclusive ali no norte, para criar uma estrutura para as mercadorias falirem. Então, o Vigílio estava convencido de que as elites cearenses não tinham vez, não tinha como sobreviver se não mudasse o quadro econômico, porque uma das características da fragilidade das elites é a situação geográfica do Ceará. O Ceará, no Nordeste, é o único estado que fica todo dentro do semiárido. O Pernambuco tem apenas uma parte, agora Piauí está em seca, é apenas uma parte. Tem a parte do Piauí rica, que o cearense vai, o Paraíba, Bahia, Pernambuco, todos esses estados têm aquele domínio da seca, mas tem um domínio que sobrevive e consegue manter uma elite economicamente estruturada que permanece mais tempo. Por isso aqui, na realidade, quando se fala em coronelismo, não fala em Ceará. Você não tem no Ceará um estudo consistente mostrando coronéis, tá? Porque na realidade aqui não existiu. Os Acioles foi uma produção enorme, foi 12 anos, depois ninguém vê mais falar em Acioles. Outras pessoas que vieram liderar, mesmo os coronéis, eles tiveram só aqueles 12 anos que o Vigílio vai organizar quando ele chega na década de 60 para o segundo governo, né? Então ele consegue articular aquilo que ele já conhecia da experiência de 45 a 64. Ele se junta com Adalto, porque aí a gente vai alternando, e o César Calles, que é uma espécie de pessoas que chegou aqui, não digo de paraquedas, mas influenciado pelos militares de Recife. Ele, apesar de cearense, ter o pai que se candidatou e perdeu as eleições em 45, né? 47, ele estava em Recife trabalhando e trouxe o pessoal de Recife. Então foi uma pressão dos militares de Recife, que a amizade dele com o Figueiredo, que ele veio aqui e aqui se estabeleceu e criou um grupo que seria o fiel da balança, um grupo menor, onde o Vigílio Távora e o Adalto ficassem. Essa experiência durou apenas o primeiro momento. Não teve continuidade porque o movimento 64 abriu as eleições e essa estrutura, casada com a realidade dos municípios cearenses, teve outra estruturação. Ele preparou o palco, o cenário para a industrialização, mas não foram os atores para administrar esse processo. Como ficaram os movimentos de esquerda pós-64? O Ceará teve um papel muito influenciado do conservadorismo. Primeiro pela igreja, né? A Igreja Católica, ela trouxe digamos assim, uma estrutura conservadora para, digamos assim, se contrapor ao movimento laico que estava acontecendo desde o final do século XIX. Orientação de Leão XIII no Concílio Vaticano I. Sem dúvida nenhuma que a igreja vai mudar no Concílio Vaticano II, que foi na década de 60, foi naquele momento onde a igreja toma a linha da opção pelos pobres. E aí a igreja, o João XXIII, vai dar um certo apoio a essa igreja e essa opção para os pobres vai fortalecer o movimento de esquerda. Então a igreja católica, pela fragilidade das elites civis, foram aquela instituição mais competente para organizar a sociedade civil cearense. E aí ela teve um primeiro momento bastante conservadora, mas no segundo momento ela teve um papel decisivo, inclusive não é por acaso que quando abre os partidos políticos,
o PT no Ceará é muito mais forte do que em Pernambuco, que é o Partido Comunista. O Partido Comunista que é mais próximo ao laicismo, ao ateísmo, e o PT que é mais Miguel Arraes, e aqui é ligado à igreja, sobretudo os atuantes no movimento sindical, os advogados, sobretudo, porque os médicos eram a elite conservadora que, na ausência de uma elite econômica forte, ocupava esse espaço. Depois vieram os advogados, e isso é bem interessante nesse processo, né? E o governo Adalto Bezerra? O governo do coronel Adalto Bezerra é um caso interessante, porque o Adalto começou a vida política com o Vigílio, na década de 50. O Vigílio era deputado federal, o Adalto deputado estadual. Depois ele se candidatou a governador, o Vigílio, ele continuou como deputado estadual. Mas a sua expressão política vai acontecer quando ele chega ao governo pela indicação direta. E essa indicação ele é devido a exatamente esse acordo que o Vigílio faz. Porque a experiência de uma transição, quando a Assembleia vai decidir, é traumática quando não tem consenso. Quer dizer, quando o Vigílio assume essa estrutura de formar uma regra do jogo das elites, aí fica mais simples, a sucessão fica mais simples. Por exemplo, o Vigílio, quando sai do governo, de imediato entra o Plácido Castelo. O Plácido Castelo ele é ligado tradicionalmente aos partidos mais frágeis, era o PSP. E, inclusive, já estava em decadência em Sobral. A liderança estava em Sobral. E aí ele assume e foi um governo tímido, porque não tinha financiamento. O Fundo de Participação do município, que hoje é uma fonte de renda para o Estado, não tinha naquela época, veio posteriormente. Ele atrasou os funcionários até anos, né? Uma coisa inédita. Eu me lembro, o professor, quando eu era aluno, contava lá na sala de que quando ele era professor naquela época, as pessoas comemoraram quando pagou o salário, depois de um ano que estava e fizeram a comemoração. Quer dizer, mostrando que o governo teve algumas contribuições de semelhança àquele Brasil grande que os militares pensavam. Construiu o presídio, construiu o estádio e construiu palácios, né? E o governo César Carlos? O César Carlos, ele, como nós estávamos dizendo, ele saiu de influência dos militares de Recife. Ele teve uma oposição aqui enorme porque boa parte das pessoas estavam ligadas a Recife, né? Vários secretários, eu agora tenho aí naquele livro, e a minha memória, eu vou deixar de citá-los, é só ver aí, né, aquela nova história do Ceará. E aí você tem uma pleiade de cearenses, então ele não teve forte. Mas o que é destacável é que esses três, esse é um ponto que é importante, que o César Carlos, o Adalto Bezerra e o Vigílio Távora, eles, na realidade, eles formaram o cenário para o Brasil, o Ceará moderno, porque todos eles eram militares de carreira. E aí está exatamente o conceito de coronelismo, é um conceito que vem de estudos realizados no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, sobretudo a Paraíba, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Pernambuco com Vilácio Albuquerque e outros, e Bahia também. Então esse estudo do coronelismo mostrava umas elites, oligarquias fortes, permanentes. Aqui no Ceará não tinha, então esse conceito não era mais apropriado. Mas o Nordeste era visto como fornecedor de políticos tradicionais na Assembleia Legislativa. E a elite paulista, que estava comprometida com a modernidade do Brasil, sempre via o Nordeste como celeiro do conservadorismo que atrasava os projetos modernizantes. O senhor poderia explicar os movimentos de 68? Na realidade, o 68 foi quando o ato institucional chegou e veio, digamos, trazer
uma mudança sistemática, e aí é quando o movimento militar se consolida como uma ditadura mais forte. E o período do Médici é o período considerado mais purões, mais, digamos, fortes na repressão ao movimento. Foi quando também coincide a nível internacional um processo de movimentação geral. A geração de 60, que é considerada o baby boom, que é as pessoas que nasceram depois da Guerra Mundial e não assistiram à guerra, apenas os pais contando e eles não tiveram a experiência de ver, povoaram com a ideia de vamos, paz e amor. Faltava um caminho para essa. Isso aconteceu na França, cada um com sua especificidade, nos Estados Unidos e no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, coincide com essa ditadura e um regime ditatorial que se fortalece. Enquanto lá estão buscando um mundo mais melhor, aqui nós estamos criando a possibilidade de voltar a uma democracia, voltar ao liberalismo. Então foi um momento muito repressivo, né? Todos os grupos foram pressionados, a situação de convivência entre as pessoas se tornou impossível. No meu caso, eu entrei na universidade exatamente nesse momento, 68, e vinha de um seminário que me protegeu, entre aspas, protegeu contra digamos assim, a sociedade civil. A gente ficava alheio, era interno, ainda era naquele momento em que as pessoas não tinham contato, vinha uma vez por mês para visitar a família, e aí a gente ficou um pouco isolado. Então, quando a gente chega e assiste aquele desabrochar de uma sociedade civil, como segue em tiroteio, a gente fica numa situação realmente bastante interessada de saber o que está acontecendo. É por isso que meu interesse pela política se tornou forte, para entender a minha geração e a mim, eu que não estava participando até então, né, com 17 anos de idade, e aí fora, aqueles grupos não aceitavam mais ninguém, porque não confiavam mais em ninguém, e o outro lado também, aquilo ali é espião daquele outro. É uma convivência realmente que a sociedade não merece reviver novamente uma situação daquele momento. E a repressão nas prisões, as pessoas que foram pegas estão contando, nós estamos no momento da verdade, onde está aparecendo casos realmente que nos deixam chocados, né? A própria presidente tem aí uma experiência de vida nesse sentido. Então, quer dizer, 68 foi um marco importante para um fechamento, e aí até a abertura, que o Geisel veio com o processo de abertura, ainda estava com esse instrumento do AI-5 chamado, que era autoritarismo total, ele cedeu para Figueiredo a presidência sem mais esse instrumento. É quando começa uma tentativa dessa abertura para que não haja a guerra civil se reinstale. Quer dizer, o Brasil teve, ao contrário da Argentina, que hoje nós estamos, e outros, a Chile, que nós estamos assistindo um recrudescimento daquela geração que sofreu e agora está no poder e está querendo revidar. O Brasil está numa situação de tensão que os dois lados ainda ficam se olhando sem ter a coragem de se enfrentar. Mas o que passou realmente foi algo que essa geração que está vivendo hoje, no começo do século XXI, está sentindo, porque é uma geração que não participou, mas que está tomando conhecimento dessa tensão que a geração passada está sentindo, né? Professor, eu agradeço muitíssimo aqui a sua presença neste pequeno documentário e sobre recortes da história do Ceará, a nossa história, a nossa gente. Muitíssimo obrigado.